Muito bem, meus amigos, futuros delegados de polícia, vamos agora estudar a lei de tortura, né? Claro, a lei de tortura, ela tem muita força aí na sua prova, então você precisa conhecer aqueles aspectos típicos de concurso. Não basicão, vamos direto para o que interessa. Bora lá para o principal da lei de tortura para delegado de polícia. Estamos tratando aqui da lei 9455 de 1997 e vamos começar com os aspectos constitucionais. Em 1988, o nosso constituinte, ele preocupado demais com o tema tortura, incluiu disposições sobre a tortura no nosso artigo 5º, que traz os direitos e garantias fundamentais, direitos e garantias individuais, conhecidos com o conteúdo, que impedem a sua supressão, que são as cláusulas pétreas. Tamanha preocupação do legislador, do constituinte, que era o legislador escolhido para isso, teve com a tortura. Vamos dar uma olhada então o que você precisa levar para sua prova sobre aspectos constitucionais da lei de tortura. Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3º, previu como direito fundamental do cidadão de não ser submetido à tortura. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então temos uma regra constitucional cravando como cláusula pétrea que ninguém será torturado. Ninguém será submetido à tortura. Regra muito importante, que isso deu lastro para a edição da lei de tortura que nós estamos estudando. Já o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, nos traz a seguinte regra: a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, o que mais tarde seria complementado pela lei dos crimes hediondos com e indulto também, tá? A Constituição só fala graça e anistia, e a Lei 8.072 de 90 que complementa que para os hediondos equiparados não teremos também o indulto, tá bom? Muito bem. A prática da tortura. Então, isso em 1988. O tráfico de drogas, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, que até então não tinha, né, a lei de 90, os crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores, aquela regrinha básica, né, e os que, podendo impedir se omitirem, tá? Podendo evitar esses crimes se omitirem, é aquela omissão, né? Se você pode impedir que esses crimes gravíssimos aconteçam, faça, porque senão você pode responder por omissão também. Muito bem. Importante, de acordo com o entendimento doutrinário majoritário, eu tenho diante de nós uma garantia fundamental absoluta. Garantia fundamental absoluta. É algo dificílimo de se encontrar no Brasil, um direito que seja absoluto, porque todos repetem o mesmo mantra. Não há direitos absolutos. A lei pode relativizá-los. Só que nesse caso, não. Nesse caso, a lei não pode abrir exceções para permitir que pessoas sejam torturadas. Não faz sentido, tá? Então, por isso que nós temos diante de nós um direito constitucional absoluto, que é o direito de não ser torturado. O direito de não ser torturado
é, portanto, um direito absoluto? Pergunta bem importante aí para o seu concurso. Muito bem. Já apresentamos aí os aspectos constitucionais, vamos agora apresentar um conceito. Esse conceito vem da questão internacional. Diversos tratados e convenções se debruçaram sobre tortura e trago aqui um conceito amplo e importante para a tua prova. Vamos lá? Conceito de tortura. Conceito de tortura. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, aí você já vai vendo de onde veio aí o texto da nossa Constituição. O pessoal buscou muita informação em direito internacional na regra de edição da nossa Carta Magna. Muito bem, então temos lá a regrinha proibindo tortura, tratamento desumano ou degradante. Essa convenção, em seu artigo 1º, estabelece o conceito de tortura. Então, vamos dar uma olhada. Qual é o conceito de tortura para a Convenção contra a Tortura? Imagina a amplitude desse conceito, já que toda a construção dos diplomas normativos dos países que assinarem, que ratificarem, eles deverão respeitar este norte. Abre aspas. Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, importantíssimo aí essa questão, não é só sofrimento físico, mental também, são infligidos intencionalmente a uma pessoa, a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões. Ponto e vírgula. De castigá-la por ato cometido. De intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas. Ou por qualquer motivo, baseado em discriminação de qualquer natureza. Quando? Quando tais dores ou sofrimento, aqui vem algo que é diferente no Brasil e na Convenção Internacional. Vamos lá. Olha o que eles dizem aqui. Quando essas dores ou sofrimento são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas ou por sua instigação da pessoa pública ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou dela recorram, que sejam indiferentes a tais sanções ou dela decorram. Então tem alguns pontos importantes aqui para a gente conversar. Começando aqui que esse conceito de tortura diz, para ser torturador tem que ser agente público. Ou ter o consentimento de um agente público, ou a aquiescência de um agente público, ou instigado por um agente público. Eles não vislumbram numa convenção internacional sobre tortura que um particular possa torturar o outro. Então, na opinião deles, seria lesão, outros crimes, a tortura para o direito internacional demanda uma certa hierarquia. Superior, tortura inferior. Então você tem aí uma preocupação com o poder que as pessoas adquiriram por serem agentes públicos na utilização desse poder para atingir essa finalidade de causar no outro um intenso sofrimento físico ou mental. No Brasil, não precisamos ter um agente público. Não precisamos ter um agente público, tá bom? Muito bem, fica aí a primeira dica para você sobre o conceito de tortura. Qual é o bem jurídico tutelado? Bem jurídico tutelado dos crimes da lei de tortura. E aí?
é a integridade física e psíquica da pessoa. Bem jurídico protegido pela norma é a integridade física ou psíquica da pessoa. Muito bem. Nesse contexto, na integridade física ou psíquica da pessoa, nós não podemos nos esquecer que a proteção dessa pessoa possui como lastro a dignidade da pessoa humana. Uma expressão que o direito internacional gosta, né? A dignidade da pessoa humana está aí como pano de fundo desse cenário de integridade física ou mental atingidos com intenso sofrimento intencional por parte do torturador. Maravilha. Competência para processo e julgamento. Vou falar agora da competência para processo e julgamento. Vamos lá. Regra geral, na página seguinte, exceção. Então, o que eu vou mostrar para você agora é conhecido como regra geral de competência para processo e julgamento dos crimes da lei de tortura. Certo? Temos aí a justiça comum, federal ou estadual. Então, regra, justiça comum. Tem exceção, tá? Mas a regra é a justiça comum. Sempre que a gente fala em competência, começa aquele monte de condicional. Mas e se, né? Então já vamos trazer aqui para você se preparar para a prova. Se a prática da tortura violar algum bem, interesse ou serviço da União, suas autarquias e empresas públicas, a competência da Justiça Federal. Exemplo, uma tortura praticada por delegado da Polícia Federal no exercício de sua função. Então, claro que há um interesse da União em um caso como esse, óbvio. Se a tortura for qualificada pelo resultado morte, se a tortura for qualificada pelo resultado morte, a competência será do local do resultado qualificador. Pergunta muito frequente em concurso, hein? Então eu tenho aí uma tortura qualificada pela morte. Você não pode esquecer do seguinte, ó. O dolo é de torturar. Eu quero que essa pessoa sofra. Eu uso técnicas de tortura para ela sofrer. Por força ou em decorrência da minha tortura intencional, a pessoa morre. Eu não queria que ela morresse, queria continuar fazendo ela sofrer, mas ela morreu. O que eu tenho aqui? A morte, como ela é culposa, e a tortura dolosa, eu tenho um préter dolo. Eu tenho dolo na conduta e culpa no resultado agravador. Nesse contexto, eu tenho aqui a tortura qualificada pelo resultado morte. É diferente eu ter a intenção de torturar e a intenção de matar. Ou ainda, eu quero matar e vou usar a tortura para isso. Então são situações diferentes. Aqui não, aqui temos um préter dolo. Tá bom? Mas vamos voltar para a competência. Vamos lá. Competência da Justiça Federal. Agora a exceção. Em razão, essa exceção é importante, tá? Em razão de alterações promovidas no Código Penal Militar pela já tão discutida Lei 13.491, o delito de tortura, ele também pode ser processado na Justiça Militar. Também pode ser processado na Justiça Militar. Como assim na Justiça Militar? Crimes de tortura na militar? Isso, tá? Se o fato tiver correspondência
com alguma linha do artigo 9º, do Código Penal Militar. Então, o que você deve guardar aí, claro, para o concurso de delegado é o principal para o concurso de delegado, é a competência da Justiça Estadual. Se houver interesse da União, desloca para federal. Agora, para sair da comum e ir para especial militar, eu tenho regras específicas do Código Militar, tá bom? Muito bem. Vamos agora para as figuras típicas da lei de tortura? Vamos lá, figuras típicas da lei de tortura. Quais são as figuras típicas da lei? Quais são as figuras típicas da lei? Artigo 1º, constitui crime de tortura. Constitui crime de tortura. 1. Letra A, letra B e letra C. Letra A, letra B e letra C vão me dar aqui tortura à prova, tortura crime e tortura discriminatória. Anota aí. Tem essa classificação doutrinária, observando os incisos do artigo 1º da 9455. Muito bem. Vamos lá para o inciso 1º. O artigo 1º fala: constitui crime de tortura. O que será o crime de tortura sob o ponto de vista técnico? Tá? Que a lei diz como crime de tortura. 1. Eu estou constrangendo alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É a chamada tortura prova, que a gente viu lá na Convenção Internacional, né? Eu quero obter informação, declaração ou confissão da vítima que está sendo torturada ou de terceira pessoa, já que a vítima tem informações importantes e privilegiadas sobre essa pessoa. Tortura à prova porque, tortura a pessoa para conseguir informação, declaração ou confissão, conseguir uma prova. Letra B. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, aqui nós temos a tortura para que a pessoa pratique crimes. Há uma tortura para que a pessoa pratique crimes. Letra C. A pessoa é torturada em razão de discriminação racial religiosa. Toma bastante cuidado aqui. Perceba que a discriminação que está presente na letra da lei, é a racial ou religiosa. Essa é chamada tortura discriminatória. Trouxe aqui uma atenção com mais detalhes para você. Vamos ficar atento. Coisas que caem na prova e no concurso. Se a motivação for diferente da discriminação racial ou religiosa, a violência física ou a grave ameaça podem configurar outro delito, mas não o de tortura. Então, tortura discriminatória, até de maneira pífia, pelo nosso legislador, ficou limitado à raça e religião. Você tortura a pessoa que você não gosta da raça dela, você tortura a pessoa que não gosta da religião dela. Então, você está discriminando com atos executivos, atos executórios. Muito bem. Que outros delitos podem caracterizar uma violência ou grave ameaça por outros motivos que não a racial ou religiosa? Lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal,
abuso de autoridade, etc. Muito bem. Se, de novo se, né? O se aqui, o se aqui. Se a motivação da violência for o menosprezo da condição do sexo feminino, pode gerar, inclusive, a depender da violência física, uma tentativa de feminicídio. Então, a depender aí da motivação e da violência, pode até gerar uma tentativa de feminicídio. Importante aqui embaixo também, o crime de tortura, ele absorve delitos menores, em razão do emprego de violência ou grave ameaça. Lesão corporal leve, maus tratos, constrangimento ilegal, com base no princípio da consunção, a tortura vai absorver estes outros crimes. Vamos falar agora da tortura por omissão própria e imprópria. Eu tenho no artigo 1º, parágrafo 2º, da lei de tortura. Aquele que se omite em face dessas condutas, aquele que se omite em face da tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre numa pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, eu tenho aqui uma omissão imprópria e uma omissão própria. Tenho aqui uma omissão imprópria e uma omissão própria. Omissão imprópria. O agente se omite em face da tortura, embora tivesse o dever de evitá-la. Lembra aquela história do dever do Código Penal, 13, parágrafo 2º? Omissão imprópria, está aqui. E a própria? Do artigo 1º, parágrafo 2º. Quando o agente se omite em face da tortura ao não apurar, ao não realizar a apuração. Se não apurar, é uma omissão própria. Se não apurar, é uma omissão própria. Muito bem. Agora as qualificadoras pré-terdolosas. Qualificadoras pré-terdolosas. Artigo 1º, parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16. Então aqui você não pode esquecer o seguinte. Existe dolo? Sim, mas dolo de torturar. Tem dolo de torturar. A lesão grave, a morte, advém a título de culpa. Por isso que é préter dolo. Eu tenho dolo na conduta torturar e culpa no resultado, lesão ou morte. Lesão corporal leve é elementar do tipo penal, ou seja, para torturar com violência física, só com lesão leve. Então a lesão leve não qualifica o delito, porque já é elementar típica. Já é elementar típica. Muito bem. Informação importante, aquela diferenciação bem relevante para fins de concurso é a seguinte. Não confundir o homicídio qualificado pela tortura da tortura qualificada pela morte. Não confundir, então, o homicídio qualificado pela tortura e a tortura qualificada pela morte. Vamos separar as duas? Vamos lá para você acertar na prova? Homicídio qualificado pela tortura, o resultado morte advém de maneira dolosa. Então eu quero matar e para matar eu uso a tortura. Quero matar com intenso sofrimento. O resultado morte advém de maneira dolosa. Muito bem. A gente tem ânimos necandi, vontade de matar. Já na tortura, não. Na tortura qualificada pela morte, o resultado qualificador morte decorre a título de culpa e não de dolo. Por isso que é um crime préter-doloso. Por isso que é um crime préter-doloso. Dá uma olhadinha aqui nas majoretes. Vamos lá.
Artigo 1º, parágrafo 4º agora. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Então, causa de aumento de pena, fração, terceira fase de dosimetria. 1. Se o crime é cometido por agente público. 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60. E 3. Se é cometido mediante sequestro. Então, primeiro o sujeito tem a sua liberdade privada, e aí, com a liberdade privada de sequestro, praticam a tortura no cara. Tá bom? Muito bem, vamos agora para o efeito da condenação. Todos os concursos perguntam sobre isso, se esse efeito é automático ou não. Efeito automático da condenação por crime de tortura. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, o efeito da condenação é automático na lei de tortura. Muito bem. E os prazos? Condenação com trânsito em julgado, aqui não está escrito, tá? Acarretará a perda. Perdeu o cargo, a função e o emprego público. Quero voltar, você está interditado para o exercício da função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada. Muito bem, como último tópico aqui da nossa aula, vamos falar da extraterritorialidade na lei de tortura. Vamos lá. O artigo 2º diz: o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no Brasil, ou seja, fora, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente em local sob a jurisdição brasileira. Então vamos lá, letra A e letra B. Letra A. Se o ofendido da tortura é brasileiro, eu aplico a lei de tortura, pouco importando se ele ingressou ou não no território nacional. Tem uma nova hipótese de extraterritorialidade incondicionada. A lei de tortura será aplicada se o autor da tortura estiver em local sob jurisdição brasileira, independente da nacionalidade do autor da tortura e da vítima. Essa letra B é sensacional para o concurso. Não depende da nacionalidade do autor, não depende da nacionalidade da vítima. O que? Aplicar a lei de tortura brasileira se o autor da tortura estiver sob local de jurisdição brasileira. Tá certo? Jurisdição brasileira assegura aí a extraterritorialidade, mesmo se o sujeito não tiver nacionalidade brasileira, nem como torturador, nem como vítima. Tá bom? Muito bem. Com isso a gente terminou aqui a nossa conversa sobre a lei de tortura. Você viu? Questões pontuais, a gente segmenta, pega o que já caiu nos concursos, coloca aqui para você ter uma aula bem redondinha de temas mais importantes da lei de tortura. Tá legal? Espero você na nossa próxima aula. Até já!